Oi, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Carol, da disciplina de redação, e hoje a gente vai trabalhar a revisão dos elementos da narrativa, tá? Essa revisão é muito importante para que a gente possa sempre levar com a gente no momento que a gente estiver produzindo as redações, na hora das leituras dos textos narrativos. Lembrando que essa disciplina de redação é para as turmas sexto e sétimos anos, ok? Então vamos dar continuidade à nossa aula. Bom, vamos lembrar quais são os elementos da narrativa? Vocês lembram? Quem são, quem são esses elementos, né? Nós temos o personagem, o narrador, o enredo, o tempo e o espaço, tá? A gente vai trabalhar na concepção de cada um desses elementos. Nós vamos começar com o personagem. Lembrando, o que é um personagem, né? Os personagens são qualquer seres que praticam ações em uma história, tá? Podendo ser não apenas humano, como também animais, seres fantásticos e etc. Também o personagem, ele pode ser até um objeto, né? Basta ele fazer o que? Ele interagir com outros personagens. Tem um exemplo que eu gosto sempre de dar. Quem lembra do espelho da Branca de Neve? Será que o espelho é um personagem ou não? Ele é um objeto, mas ele interage, não é isso? Ele interage com a bruxa. Então, por esse fato de que ele pratica uma ação, ele interage, ele fala, então ele é considerado como um personagem, tá? Então, a nossa concepção de personagem é qualquer coisa, qualquer ser que pratica uma ação, tá? Uma ação ali dentro da história. Nós vamos conhecer os tipos de personagens. Nós temos três tipos de personagens que eu vou apresentar para vocês aqui neste momento. Nós temos o personagem principal ou protagonista, que é aquele que na maioria dos capítulos da história desempenha o papel mais importante, né? Então, o personagem principal ou protagonista a gente considera como o mais importante por ele estar em toda a narrativa, né? Trabalhando, ele vai estar do começo ao fim da narrativa, tá? E nós temos o antagonista. O que seria o antagonista? Né? É o mesmo que o vilão da história. Ou seja, é aquele personagem que atrapalha de algum modo o protagonista na conquista de seus objetivos, tá? Então, ele é o vilão da história, né? Que ele tá todo o tempo buscando que o personagem principal se dê mal, tá bom? E nós temos agora o coadjuvantes, que também conhecido como os personagens secundários, são aqueles que estão ali eles participam da história, mas que não aparecem o tempo todo, né? Estão ali colocados para auxiliar o protagonista ou o antagonista, tá bom? Então, esses são os tipos de personagens dentro de uma narrativa. Vamos dar sequência à nossa explicação. O próximo elemento que eu quero falar é sobre o narrador, né? Nós vamos trabalhar em duas concepções, o narrador-personagem e o observador. O narrador-observador, ele é de terceira pessoa, tá, gente? Ele sempre vai ser de terceira pessoa, porque ele é um narrador que apenas conta a história, mas não participa da história, ou seja, é um narrador observador. Enquanto o narrador personagem é o de primeira pessoa, né? Que quando narra e participa da história, ou seja, é o narrador personagem, aquele que conta a história, participa, e a gente vai perceber em alguns verbos, né? Eu amei, eu chorei, eu corri, eu participei, alguma presença de dos verbos de primeira pessoa, tá bom? Então, esses são os dois tipos de narrador que eu quis trazer para vocês. Mas lembrando que nós temos também um terceiro tipo de narrador. Vocês lembram qual é? É o narrador onisciente, né? O narrador onisciente é aquele que está muito presente. Ele também é de terceira pessoa. Ele é um narrador que conhece tudo sobre o texto, conhece
tudo sobre os personagens. Então, o narrador onisciente é aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê, né? E onde a gente encontra muito dele, por exemplo, no mito, né? Nos mitos, onde lá a história dos mitos, o narrador vai ser um narrador onisciente, como a gente até trabalhou aí nas nossas aulas, tá bom? Então, era isso que eu queria falar sobre o narrador e vamos dar continuidade. Bom, o espaço e o tempo são dois elementos muito importantes nas narrativas. Eu vou iniciar falando sobre o espaço. O que é o espaço? É o lugar ou lugares onde a narrativa se passa. O lugar desempenha papel fundamental na história, pois adianta as sensações que o autor pretende passar. O que isso quer dizer? Que o espaço é muito importante em relação aos sentimentos, né, as sensações que o autor pretende repassar. Isso está muito presente também em relação ao tipo do texto. Se por acaso a história for de um conto de terror, né, se for um conto de terror, quais são os lugares possivelmente vão estar presentes? Vamos imaginar comigo. Se é num conto de terror, os cenários que vão estar presentes podem ser um cemitério, pode ser uma casa mal assombrada, uma floresta mal assombrada. Se for um conto de fadas, né, pode ser em um castelo, pode ser em uma floresta encantada. Então, o espaço ele é muito importante para adiantar essas sensações que o autor pretende passar. Então, o espaço ele pode ser mais de um, né? Então quer dizer, professora, que também na narrativa pode haver mais de um espaço. Sim, com certeza, tá bom? Já o tempo, o que seria o tempo, né? O tempo é quando a história aconteceu, quando a história foi contada, quando a história aconteceu, que dia, que ano, que mês, né? Que dia da semana. Pode acontecer isso. Então, é importante também a gente compreender o tempo. E eu vou trabalhar em duas concepções do tempo. Existem dois tipos de tempo na narrativa, né? Nós temos o cronológico e o psicológico. O cronológico é quando a narrativa segue uma ordem de tempo do relógio, uma ordem do tempo do relógio. Então, vai seguir uma sequência lógica, né? Uma sequência lógica. Então, é marcada por algumas palavras como ontem, semanas depois, ao meio-dia e etc. Então, assim, o que é o tempo cronológico? É um tempo que vai seguindo uma sequência lógica, né? Ontem, hoje, amanhã, depois. Então, é uma sequência lógica, né? Uma ordem cronológica. Já a psicológica é um tempo que ocorre quando o personagem se encontra sonhando, imaginando, relembrando ou pensando. Então, trata-se do tempo interior que ocorre dentro dos personagens. Tá? O psicológico, ele é mais um tempo interior, né? É quando um personagem ele se encontra ali lembrando da sua infância, lembrando de algum acontecimento. Então, quando faz essa retomada do passado, né? Trata aí de um sentimento de um tempo interior do personagem, tá bom? Então a gente vai continuar com o enredo. Eu vou trabalhar com o enredo, tá? Mas eu queria antes lembrar, a gente trabalhou 4 tipos, né, dos elementos, 4 elementos da narrativa, que foram personagens, narrador, espaço e tempo. Já o enredo, eu queria dar uma ênfase nele, porque o enredo ele é realmente a parte mais uma parte um pouco maior, né? Mas ele é muito importante para a gente compreender, tá bom? O que é o enredo? Olha, um enredo é o esqueleto da narrativa e é dividido em 4 partes. Eu separei aqui bem organizadinho para vocês olharem, tá? Que partes são essas? Situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Mas antes disso, eu queria falar duas
os dois tipos que o enredo pode se encontrar. Por exemplo, nós temos um enredo linear e nós temos um enredo não linear. O que isso quer dizer? O enredo linear é o que a gente vai trabalhar aqui, né? Que ele vai seguir uma ordem lógica, uma sequência lógica. Por exemplo, um começo, um meio e um fim. Então, o enredo linear ele vai seguir essa sequência lógica, né? Uma ordem lógica. Já o enredo não linear é quando ele não tem essa sequência, essa estrutura organizadinha de forma lógica, né? Às vezes, por exemplo, em um livro, em um romance, ele pode vir trazer um enredo de forma não linear, né? Uma sequência não lógica. Por exemplo, a história pode começar com o final da história. Então, é um pouco estranho, mas pode sim acontecer isso, né? Então, há esses dois tipos de enredo. Então, eu queria mostrar para vocês, né, verem alguma situação, vocês lembrarem, tá bom? Mas hoje aqui a gente vai ver o enredo linear, que é justamente seguindo essa sequência: situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Vamos começar com a situação inicial. O que é a situação inicial? Também conhecida como a introdução, né? Nela há aparentemente harmonia, né? Aparenta o que? Uma harmonia, uma situação de tranquilidade, onde são apresentados os personagens e os lugares, né? Então, é uma espécie de introdução para deixar o texto ali para o leitor, né? Deixar uma clareza para o leitor, para saber do que vai se tratar, quais são os personagens, os lugares que vão se passar a história. Então, geralmente, a situação inicial traz esses elementos, né? Nós temos a situação inicial, é uma harmonia, uma harmonia ali do texto, tá bom? Mas após essa apresentação, né? Após essa situação inicial, nós vamos ter o nosso famoso conflito. Que seria o conflito, gente? O conflito é o quê? É o problema. É o problema onde se inicia ali o problema, tá? Na qual surge o problema que precisa ser resolvido na história, tá bom? Há um problema que vai acontecer, que vai quebrar aí a situação inicial e no decorrer da história, o conflito precisa ser resolvido até o final, né? O conflito ele precisa ser solucionado pelo personagem principal, né? E pelos ajudantes do personagem principal. Vamos continuar. Após o conflito, a gente ainda vai ter o quê? O clímax, né? Que é a parte mais, eu diria, mais dramática, a parte mais tensa. Olha aqui. A parte difícil da história onde o protagonista se arrisca em nome de resgatar uma harmonia ainda maior do que a que havia no início da narrativa. Então, o clímax, ele é responsável por fazer com que o texto ainda fique mais interessante, né? Que chame mais atenção e que a nossa curiosidade fique ainda maior, né? A gente questiona o que será que vai acontecer no texto, será que o personagem vai conseguir, né? Porque o personagem principal ele vai se arriscar para tentar resgatar essa harmonia. Então, traz certo uma curiosidade, uma atenção maior, né? A parte mais dramática, tá bom? Então, pra gente finalizar, né? Porque sempre depois do clímax, né, a tendência é que venha o nosso desfecho, né? O que é o desfecho? É o final da história, é o que acontece com os personagens, o que aconteceu com eles. Então a gente vai descobrir isso no desfecho. Então, o desfecho é a conclusão da narrativa em que se resolve os conflitos positivo ou negativamente. O que isso quer dizer? Que a história pode ou não ter um final feliz, né? Vai depender mesmo do próprio autor, né? Da escolha do próprio autor. Então a história pode ou não vir com um final feliz. Hoje nós temos essa noção, né, que o desfecho é sim a conclusão, é o final da história, é o que vai acontecer com os personagens, né, o que aconteceu com o personagem principal, o que aconteceu com o vilão. Então é o final, é a resolução de todos os problemas, tá bom? Então, gente, foi isso que a gente viu.
A gente viu uma revisão dos elementos da narrativa, a gente viu os personagens, os tipos de personagem, nós vimos o enredo, nós vimos o tempo, o espaço, nós aprofundamos um pouquinho em cada uma dessas partes, tá bom? Então eu espero que vocês tenham compreendido e qualquer coisa, retorne ao vídeo, assistem novamente, tá bom? Ou então procure a mim, que eu estou para tirar dúvidas, certo? Então um beijo para todos e até a próxima. Tchau!